Olá, meu nome é Wellington, sou aluno de Gestão Pública no módulo Fundamentos da Gestão Empresarial. Estou fazendo aqui um trabalho de avaliação final, onde foi nos dado um artigo com algumas perguntas e vou aqui agora responder elas na sequência como foi postas. Os autores do artigo O Taylorismo sob controle, o lugar das novas e velhas tecnologias na ordem industrial, definem a proposta de Taylor particularmente conveniente aos objetivos empresariais, representando o pensamento de toda a classe contratante de mão de obra, uma vez que promete induzir os operários ao trabalho acelerado e disciplinado, tendo como resultado a superação da ineficiência e o aumento da produtividade. Visualizam ainda que, após o estudo e a modernização dos processos fabris, com máquinas automáticas ou semi-automáticas, com períodos programados de manutenção, as ideias tayloristas colocam o foco no trabalhador assalariado. Ele propõe uma metodologia de ação com uma série de métodos práticos que coordenariam a maneira de um trabalhador proceder durante a execução das suas tarefas. Esta metodologia de ação segue alguns princípios. O primeiro visto pelos autores é o princípio do planejamento, onde a ideia central de todo o método é que para uma perfeita execução de tarefas se fazem necessários a análise, a compreensão e o domínio de cada fase. Os autores também veem o princípio da preparação dos trabalhadores e a perfeita adaptação do trabalhador ao conjunto desses movimentos. Taylor associa ao sucesso na execução da tarefa a seleção, o treinamento, o conhecimento minucioso do que se pretende fazer e a firme direção de pessoas inteligentes. O terceiro princípio da execução é a proposta de normatização e padronização de tempos e movimentos. Essa padronização envolvia também máquinas e ferramentas, códigos e procedimentos, métodos e processos, de maneira que em toda em sua extensão o trabalho seria observado, analisado, acompanhado, medido, percebido, conferido, verificado, enfim, controlado de forma direta e pronunciada. O quarto princípio do controle, que com essas observações e propostas os gestores pudessem, aos poucos, normatizar, padronizar, organizar, disciplinar, rotinizar, cronometrar, enfim, acompanhar detalhadamente todas as fases da execução das atividades produtivas cotidianas, controlando esta parte da produção que se denomina operariado fabril. Para ele, Taylor, o sucesso na execução da tarefa seria percebido em um produto acabado dentro de condições padronizadas e um tempo mínimo de execução. Em resumo, a opinião dos autores deste artigo é que os sistemas eletrônicos de segurança no mundo corporativo representam uma evidência concreta da perenidade das formas tayloristas de controle que, transmutadas, assumem novas características no atual paradigma tecnoprodutivo. Esta visão, na minha opinião, não deixa de ser verdade, mas como não se render a um avanço tecnológico tão importante e necessário para a sustentabilidade e o crescimento de uma empresa, ainda mais em grandes corporações multinacionais, tudo obviamente amparado dentro da lei, é claro. A maior crítica que o método de Taylor sofreu foi com relação à massificação e à desumanização do trabalhador, na medida em que ele se tornava praticamente uma extensão da máquina. Não havia autonomia, eles apenas deviam cumprir as suas funções buscando a máxima eficiência possível, por meio de incentivos, formas de controles e punições. E isso ocorre nos dias de hoje. Se a gente puder visitar uma fábrica na China, na Índia, na Indonésia, a gente vai ver aí 3.000, de repente, operários numa fábrica, 3 ou 4 pessoas tomando conta, muitos com o banco amarrado na sua cintura, os banheiros de uma forma bem perto, enfim, vivendo nesse tempo. Hoje no Brasil, infelizmente, ainda a gente vê até o trabalho escravo dentro de algumas instituições. Então, a gente percebe claramente que esse princípio, né, ele ainda é existente e muito utilizado.
Porém, eu acredito e valorizo muito a administração por objetivos apresentada por Peter Drucker. Defende que o foco da organização é o cliente, não o produto. O cliente deve ser o objeto de organização, o foco de todas as suas atenções. Além de todas as reflexões, uma das ideias marcantes do pensamento de Drucker é a relação ao verdadeiro significado da produção, que é o conhecimento gerado a partir dos trabalhadores, os quais não são meras extensões das máquinas ou pessoas que ocupam cargos ou permanecem no segundo plano. Pelo contrário, Drucker recupera a importância do ser humano do ponto de vista do reconhecimento de cada um é uma fonte única de conhecimento, cabendo assim à organização criar meios voltados para aproveitar todos os conhecimentos de todas as pessoas que compõem a organização. Para Drucker, a organização nos moldes atuais, ou seja, aquela que se encontra plenamente adequada ao contexto atual do mercado, por mudanças profundas e constantes, é aquela que consegue aproveitar ao máximo o trabalhador como fonte de conhecimento e agregá-lo ao seu serviço ou produto. É justamente essa mudança constante que pressiona a organização a buscar meios de se adequar, sendo para isso que ela tem de fazer uso de novas tecnologias a cada momento. Portanto, na opinião de Drucker e de mim, a organização só tem êxito e consiga permanecer nos dias atuais aquela que tenta buscar os conhecimentos dos seus próprios funcionários, valorizando não apenas o seu cargo e suas atividades que são exercidas no âmbito interno, mas buscar formas de valorizar o trabalhador como pessoa humana, com suas experiências de vida, expectativas, qualidades, etc. A ideia é fazer com que o trabalhador possa contribuir muito mais para o seu cargo ou função e assim possa contribuir com a organização como um todo. E para isso a empresa deve quebrar formas rígidas de administração. Isso não é um desafio simples. Requer a reflexão e a criação de novas regras e rotinas, ou talvez até uma reestruturação de todo o sistema. Obrigado, até a próxima.